A Justiça do Trabalho foi implementada no começo do século XX para resolver as questões que apareciam naquela época, basicamente do trabalho rural. Depois, ainda como órgão administrativo, passou a solucionar problemas dos trabalhadores da cidade e, com a evolução do país e do mercado, ampliou a sua competência, tornando-se parte do judiciário em 1946. De lá para cá, com a passagem do tempo e o aumento do mercado de trabalho, tanto em quantidade quanto em complexidade, a Justiça do Trabalho também foi tendo a sua competência adequada a essa nova realidade. Precisamente há 20 anos, promulgava-se uma emenda constitucional para ampliação da competência da Justiça do Trabalho. É evidente que conhecer a competência da Justiça do Trabalho importa, impacta e modifica o mundo do trabalho, e se é trabalho, pode chegar o podcast da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho, da 5ª Região, Bahia, que começa esse episódio tratando da competência da Justiça do Trabalho, com a honrosa presença do desembargador Edilton Meirelles. Edilton, olá. Edilton é desembargador no Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, mestre e doutor pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e pós-doutor pela Universidade de Lisboa. É também professor titular da Universidade Federal da Bahia. E começamos por aí, desembargador. Muito obrigado por sua disponibilidade. É difícil compreender a ampliação da competência da Justiça do Trabalho. Não houve nada em 2004 que não devesse modificar amplamente esse tema? Doutor Marcos, inicialmente, muito obrigado pelo convite para participar aqui dessa entrevista. O que eu poderia dizer é o seguinte: 20 anos depois, lembrado bem, são 20 anos da emenda 45, a gente olhando hoje, a gente verifica que, na realidade, houve uma mudança para não acrescentar nada, praticamente, à Justiça do Trabalho. Salvo algumas questões acessórias, como a execução fiscal, das autuações do Ministério do Trabalho, na fiscalização e algumas outras questões, vamos dizer assim, acessórias à relação de emprego, na prática, o que os tribunais, principalmente o Supremo Tribunal Federal e o STJ também, nos seus conflitos de competência lá, entre a Justiça do Trabalho e a Justiça Comum, eles acabaram interpretando essa mudança como se não houvesse mudança. Em outras palavras, antes era, que estava no texto originário da Constituição de 88, a Justiça do Trabalho com competência para as relações, para os conflitos entre trabalhadores e empregadores, passou-se a ser relação de trabalho, e eles fizeram e continuam interpretando até hoje como relação de trabalho, como sinônimo puro e simples de relação de emprego. E assim é a jurisprudência que foi se formando ao longo desses anos todos. Então, 20 anos depois, a gente vai ver o quê? Não mudou. Não. Claramente contra a intenção do legislador constitucional reformador. Porque claramente, quando se mudou de relação, o conflito entre trabalhadores e empregadores para a relação de trabalho, o que é que se quis? O que se quis é trazer para a Justiça do Trabalho a competência para todos os conflitos que decorrem de um contrato de atividade. Vamos tirar essa expressão trabalho. Um contrato de atividade. Contrato de atividade que é entendido aquela na qual uma pessoa física presta serviço a outrem, ainda que não subordinado, ainda que não trabalhe subordinado. Mas o Supremo, desde o início, começou a cortar, digamos, as asinhas e continuou sempre naquela lógica de que Justiça do Trabalho, e até hoje a gente vê, eles entendem que Justiça do Trabalho é para tratar de contrato de emprego. E o que está diretamente vinculado ao contrato de emprego. E chegou a esse ponto, doutor Marcos, que eles hoje, a tendência hoje, vem há um tempo, eles começaram, inclusive, a restringir, isso é muito mais preocupante, começaram a restringir mesmo questões que circulam ao redor do contrato de emprego. Pois então. Então, eu vou citar, por exemplo, o caso do plano de previdência privada, que se tirou da Justiça do Trabalho a competência. Ali se passou a entender que você celebra esses contratos de previdência privada do fundo e que seria desvinculado do contrato de trabalho por conta disso, do contrato de emprego por conta disso, fora da Justiça do Trabalho. Olha, totalmente equivocado, me parece. E aí você vai ver os fundamentos que são postos, são os fundamentos que não se aprofundam.
No mínimo, nesse caso, por exemplo, da previdência privada, você deveria imaginar, você deveria apreciar a questão a partir da luz da teoria do coligamento, do contrato coligado. Ainda que sejam dois contratos, um é coligado ao outro, que é evidente, Marcos, de que, neste caso, o trabalhador pode ingressar no plano de previdência privada como benefício dado pelo contrato de emprego. Sim. Em outras palavras, eu sou seu empregador e olha, Marcos, você é meu empregado, você vem para cá e eu lhe dou o direito de você se filiar ali ao plano de previdência. E se você se filiar, eu vou tirar um dinheiro do meu bolso e vou lhe ajudar no seu fundo de pensão. Contrato de emprego diretamente. Pois então, e a análise disto deveria ser uma análise do juiz do trabalho, porque ele está analisando um desdobramento do contrato de emprego e não uma relação civil apartada, isolada, como seria se eu fosse sozinho contratar um plano de previdência privada. Correto. Oriundo, decorrente do contrato. Decorrente. O contrato de previdência privada, fechada, ele só existe porque existe a relação de emprego. Sim. E se existe a relação de emprego, então é decorrente do contrato de emprego, todas essas questões. Agora, eu não quero dizer, e aí vai um pouquinho, a gente tem que fazer um pouquinho aqui, uma meia-culpa, porque também eu faço uma certa crítica, porque a Justiça do Trabalho acabou também confundindo e acabou contaminando a relação de direito previdenciário como se fosse uma relação de emprego, transportando para o plano de previdência as regras que são aplicáveis a um contrato de emprego. E isso é que acabou criando um curto-circuito aí e fez talvez uma certa resistência à manutenção na Justiça do Trabalho por conta dessa confusão eventual. Né? Além da ampliação da palavra empregador para relações de trabalho, me parece também que a Constituição quis abranger quaisquer ações, não apenas aquelas entre o empregado e o empregador. O que se dá hoje, por exemplo, na nossa competência sobre planos de saúde, quando o plano é contratado como parte do contrato de emprego, aquele incidente de assunção de competência do STJ número 5. Então, essa relação é uma relação decorrente da de trabalho que não envolve empregado e empregador. É o empregado contra o plano de saúde em geral para uma demanda, para cumprimento do contrato de saúde. Não? O STJ ali, ele fez, eu acho que foi até de certa forma, ele quis fazer uma distinção, mas eu tenho uma certa crítica. Ele considerou que é da Justiça do Trabalho a competência quando o plano de saúde está previsto em norma coletiva, como nós temos algumas empresas que estão previstas em norma coletiva, e quando o próprio plano de saúde, a assistência à saúde aqui, é realizada pelo próprio empregador. Sim. Então, é o caso, por exemplo, que nós temos da Petrobras. A Petrobras tem um plano de saúde, né, que oferece aos seus trabalhadores, que é gerido pela própria Petrobras, não terceirizou. Então, aí o STJ deixou claramente sendo nossa. Eu não duvido nada que o Supremo um dia diga que não é. Não duvido nada. Mas eu questiono quando ele disse que outros planos de saúde que são oferecidos por entidades terceiras não fossem da nossa competência. Porque, para mim, o raciocínio é o mesmo, Marcos. Na verdade, eu tenho o direito a ingressar naquele plano porque a minha empresa me oferece. E aí eu crio um contrato, ainda que seja com outro terceiro, está tudo assambarcado. E fica mais grave para mim ainda, como você tem situações onde você tem grupos econômicos, onde o plano de saúde é de uma empresa do grupo econômico. Então, nós temos entidades bancárias aqui que têm planos de saúde, oferece para o público em geral, como também oferece para os seus empregados. Ou seja, é o próprio empregador que está oferecendo, né? Produto seu para venda compulsória. Né? De alguma forma. Acaba sendo assim. A ampliação envolveu também as ações dos sindicatos. Podemos pensar nelas? O que é que veio com isso, com essa competência? Antes, paradoxalmente, a Justiça do Trabalho não cuidava das ações dos sindicatos, cuidava dos dissídios coletivos, mas não cuidava das ações dos sindicatos. O que é que veio com essa competência? Olha, o que veio justamente todos esses conflitos que decorrem do direito sindical em si, né? Os conflitos entre sindicatos com sindicatos na representação. Aí, como eu disse, aí foi uma ampliação, o que eu diria acessória. Na verdade, o pessoal se convenceu como se está muito relacionado ao direito do trabalho, ao direito coletivo, direito sindical, então vamos colocar logo na Justiça do Trabalho. E eu acho que fez corretamente essa mudança, porque é aquela lógica da teoria da competência adequada. Se você tem um corpo de magistrados que são especializados nesse assunto de direito do trabalho, direito coletivo, direito sindical, por que a gente vai colocar a competência nas mãos de um juiz que não
tem essa qualificação, não se volta para essa qualificação, como seria o caso dos juízes estaduais ou federais, né, que poderiam apreciar essas questões, esses conflitos. Então, ali foi dentro daquilo que eu lhe falei, foi um ajuste de competência aqui para aquele que seria o mais adequado. Aí trouxe essas questões sindicais, os litígios entre os próprios dirigentes sindicais e suas entidades sindicais, representação, etc. Né? É o que está no acessório. Não são conflitos diretamente do emprego, mas está no mundo do trabalho. Ainda do trabalho subordinado. E os servidores públicos? Um pouco depois da emenda, logo em fevereiro, veio uma liminar. Embora o regimento do Supremo mande que a liminar seja ratificada dentro de 30 dias, ela demorou quase 10 anos para ser ratificada pelo plenário, mas vale, evidentemente foi ratificada até hoje, que excluiu do texto a expressão que nos dava competência para os estatutários. O que é que sobrou depois disso relativamente aos empregados públicos? Porque naquela ocasião se pensava, os estatutários não, mas os empregados públicos sim. E o que é que aconteceu de lá para cá? Olha, essa ação ela foi julgada. Acabou sendo julgada em 2020, em abril de 2020, acho que já no início do período da pandemia, né? E o relator se tornou até o ministro Alexandre de Moraes, uma sucessão de relatores, né? E é interessante a gente ver como você vê que o próprio Supremo já à época, e eu vivia essa época aí, acompanhei muito essa ADIM lá, que surgiu logo depois da emenda constitucional, provocada pela Justiça Federal, que não se conformou com a perda da competência para conhecer das demandas dos servidores estatutários, né? E aí foi para o Supremo alegar inconstitucionalidade. E é muito interessante, e aí eu vou lhe dizer, doutor Marcos, que você vê que aquele debate no Supremo, os argumentos são argumentos frágeis, argumentos, eu diria, até rasos, que é impressionante a gente verificar isso saindo de acordos do Supremo Tribunal Federal. Então, começa que, inclusive, o ministro Marco Aurélio chamou a atenção, desde lá da liminar, e ele repetiu no voto dele em 2020, que muita gente não sabe disso, mas no processo legislativo da emenda, quando chegou no Senado, o Senado quis incluir uma exceção a esta regra. Sim. Da competência ali das relações de trabalho, inclusive envolvendo doentes da administração pública. Aí o Senado quis incluir uma vírgula lá e botar, exceto as relações de servidores, ocupantes de cargo estatutário, ocupantes de cargo público, tal, não sei o quê. Isso não foi aprovado, não foi inserido, nem foi apreciado pelo Senado. Acabou não sendo apreciado, ou depois a Câmara rejeitou. E, inclusive, o ministro Marco Aurélio relatou isso. Olha, até pela interpretação do processo legislativo, a intenção do legislador aqui foi claramente incluir os trabalhadores ocupantes de cargo público. Mas o Supremo, e aí o argumento, e Alexandre de Moraes repete esse argumento que foi dado desde a liminar, entendeu de que essa emenda não valeria de nada, porque, de qualquer forma, do texto que foi aprovado já se extrai que não se inclui o estatutário. Pois é, o contrário. E aí o ministro Moraes vai e diz que não é uma relação de trabalho, é uma relação jurídico-estatutária. Então, doutor Marcos, você não trabalha, nós que somos vinculados a um regime estatutário, a gente não trabalha não, nós não temos uma relação de trabalho com o poder público. Fundamento outro, você veja, outro fundamento é de que aí vem aquilo que eu mencionei aqui, de pensar que a Justiça do Trabalho é só para contrato de emprego. Aí ele vai lá dar como argumento o fato de que não se pode equiparar a relação estatutária a uma relação contratual de emprego. Como se você trouxesse a relação, confundindo aqui direito material com processual, só pelo fato de ser da Justiça do Trabalho, modifica a natureza da relação jurídica material. Um outro argumento que ele repete, que chega a ser irrisório, é de que o procedimento trabalhista não é adequado para as lides dos servidores. É a mesma coisa, confundindo direito material com processual. Não é o fato de vir o procedimento da Justiça do Trabalho que é mais adequado ou menos adequado. E o incrível nisso tudo é que ele venha transcrevendo uma citação a esse respeito, quando hoje já existem juizados especiais federais, inclusive para tratar de questões com servidores. Que usam o procedimento da CLT, inspirado no procedimento da CLT. Pois então. Desde as pequenas casas, juizados especiais, estaduais, federais, é todo o procedimento da CLT.
uma regra. Então, não dá, né? E aí o que sobrou? O que sobrou só empregados públicos. Eles hoje admitem o empregado público. Apesar de que nós temos ministros lá, a gente lê os acordos, o ministro Alexandre de Moraes ele deixa entender de que para ele nem empregado público pode ser na Justiça do Trabalho. Mas, não é maioria, tem-se aceito o empregado público. Mas mesmo assim, eles estão cortando. Não sei se você lembra, tem um caso de também uma tese vinculante que diz que pedido de reintegração de empregado público, a competência não é da Justiça do Trabalho. Reintegração de empregado, não estou falando de estatário, empregado. Uma outra diz que se o pleito é de norma de direito administrativo, vem lá de São Paulo, sua terra. Da FEBEM, Fundação Casa. Que pede, Fundação Casa que pede um adicional, não é isso? Isso, adicional por tempo de serviço. Por tempo de verba serviço. de natureza jurídico-administrativa, é competência da Justiça Comum. A Justiça Comum. Quer dizer, aí como você vê, é não compreender nem o que é a teoria contratual. Pois é. Na verdade, o autor ali está alegando de que, olha, eu tenho um direito contratual com base nesta regra. Acabou. Ele não está dizendo que é um direito administrativo, não. Ele está dizendo que é um direito no contrato privado de trabalho. Sim. Essa competência continua nossa se acontece nos municípios, na minha jurisdição. O município adotar a CLT como regra única de contratação? O município baixa uma lei dizendo a regra aqui é CLT para todos os concursados, estatutários ou não, todos são CLT. Eu acho que a jurisprudência hoje do Supremo ainda vai nesse caminho, sendo relação de emprego seria nossa. Conquanto eu já vi manifestações dizendo de que mesmo quando se cria o regime jurídico único, adotando o regime da CLT, seria um regime estatutário com a aplicação de regras da CLT. É como se você tivesse... Eu copio e colo a CLT e coloco no Estatuto dos Servidores rígido, mas passa a ser direito administrativo. Mas acho que essa tese ainda não é predominante no Supremo. Não duvido nada, mas acho que ainda não é. Ainda vai crescer, provavelmente ainda vai ficar mais forte. Há um dispositivo interessante na reforma, professor, que é o mandado de segurança, habeas data e habeas corpus. É estranho porque não tem outras ações, né? Poderia ter a consignatória, a ação de prestação de contas, assim. Isso leva a duas perguntas. A primeira é, a matéria administrativa dos tribunais passou a ser competência dos próprios tribunais por mandado de segurança, porque diz competência para mandado de segurança na sua jurisdição. E a outra questão, o senhor é professor, os professores são criativos, e o habeas data, a gente faz o que com ele em termos práticos? Olha, eu acho que se nesses 20 anos aí teve 3, 4 habeas data no Justiça do Trabalho, deve ter sido muito, né? Trouxeram dentro dessa loja, botavam, é claro, o mandado de injunção, o habeas data, o habeas corpus e tudo para deixar claro. Agora o habeas data, lembrando, ele tem hipótese para você tomar conhecimento ou pedir retificação de bancos de dados, governamentais ou públicos, né? O que a gente pode pensar no habeas data, que seria da nossa competência, se, por exemplo, um trabalhador quer ter acesso a um banco de dados do governo, por exemplo, junto ao INSS, o banco de dados junto à Caixa Econômica, no fundo de garantia, o que está lá registrado sob seu nome, né? Junto à RAIS, né, o governo que mantém todos os dados dos trabalhadores ali, etc. Tem acesso a esses dados e, eventualmente, até para pedir retificação, né? Pode ter algum erro, até um nome social está aí. Eu quero mudar meu nome social, que está lá no registro do fundo de garantia, na Caixa, etc. Então, poderia ser para talvez essas hipóteses, mas, como eu disse, foi um acessório e muito pouco esse acessório aí, no caso. E o mandado de segurança pega as ações administrativas? O servidor vai contra o tribunal por meio de mandado de segurança? Olha, essa aí você veja as contradições do Supremo, né? Lógico que você pode encarar como uma exceção. Na realidade, a competência para apreciar mandado de segurança é da tradição brasileira de ser, no caso, contra os tribunais, ser julgado, ato judicial, né? Ser julgado ser julgado pelo próprio tribunal. Em outras palavras, seja ato judicial, seja administrativo, é o próprio tribunal ali que julga o mandado de segurança. Essa é a nossa tradição. E a LOMAN tem a regra, né, de que o tribunal compete julgar o mandado de segurança contra os atos da autoridade do tribunal. Seja ato judicial, seja ato administrativo, como é a sua pergunta. Já vinha de antes.
Veio a Constituição de 88, o Supremo tem farta e tranquila jurisprudência dizendo que mandado de segurança por ato administrativo há competência do próprio tribunal. Então, se é um servidor público que quer atacar o ato do presidente do tribunal, mandado de segurança na Justiça do Trabalho. Sim. E tem jurisprudência farta lá, seja na Justiça do Trabalho, seja na Justiça Militar, o STM, o Superior Tribunal Militar, julga mandado de segurança também contra ato do seu presidente lá, seja qual for a matéria. Na Justiça Eleitoral, na Justiça do Trabalho. É pacífico esse entendimento, porque eles entendem que a competência aí se define pela autoridade. Fez uma interpretação constitucional, apesar da Constituição pode até chegar a outra conclusão, porque a autoridade aqui, por exemplo, na Justiça do Trabalho seria federal, então, a princípio, seria a competência da Justiça Federal. Mas tem-se pacificamente isso. Então, o que quer dizer? Que se eu impetrar um mandado de segurança contra o presidente do tribunal, que, por exemplo, está ali afetando, digamos, cortou um benefício que eu tenho, uma vantagem remuneratória, etc., eu posso impetrar um mandado de segurança e o tribunal vai decidir essa questão de direito administrativo, como se fosse uma ação ordinária qualquer, só que é em mandado de segurança. Ou seja, e a mesma coisa, e para ficar claro, se o presidente do tribunal, numa licitação realizada pelo tribunal, adota uma decisão e o licitante ali quer questionar o ato via mandado de segurança, é o Tribunal do Trabalho que vai julgar esse mandado de segurança para decidir eventualmente um ato praticado num procedimento licitatório, que não é nem relação de emprego, nem relação de emprego. É pacífica isso nos tribunais, no Supremo Tribunal Federal, ninguém questiona. E isso assegura a autonomia do tribunal, né? Porque senão de certa forma, ele vai ter seu controle administrativo feito por outro órgão. Eu acho que a lógica da interpretação foi essa, para não ficar subordinado a um outro tribunal, eventualmente, né? Esses tribunais do trabalho, eleitoral, etc., ficar vinculado à jurisprudência de um outro tribunal. Eu acho que foi dentro dessa interpretação de política judiciária, né, o que se fez. No início ainda da emenda, desembargador, o Supremo errou e depois reconheceu que errou quanto aos acidentes de trabalho, ações de reparação de danos morais e materiais decorrentes de acidente de trabalho. O senhor se lembra certamente, primeiro erraram, 3 ou 4 meses depois, uma intensa atividade de convencimento político e jurídico, etc., no conflito 7204, voltou atrás e reconheceu. Melhorou ou piorou a vida dos trabalhadores com isso? Qual é a avaliação que o senhor faz? Essa competência ficou conosco mesmo e a gente tem exercitado já há 20 anos. E já estão anunciando que podem rever. Mas vamos lá, esse caso é muito interessante também, aquela coisa de você fazer a interpretação errada já desde antes. Sim. Essa competência para acidente de trabalho já era antes mesmo da emenda 45. Sim. Muito simples. Decorre de uma relação entre empregado e empregador, pronto. Então a competência já era da Justiça do Trabalho. A emenda 45 nesse ponto não modificou em nada. Meu modo de ver, não modificou em nada. O que modificou foi o Supremo, que antes não entendia dessa forma, né? Veio já uma interpretação que já vem da Constituição de 67 e tal. Então, o Supremo, diante daquilo ali, foi instado a tentar rever, e eles se convenceram que realmente, e, salvo engano, o Sepúlveda Pertence, que foi o relator, eu acho que, salvo engano, no voto dele, ele diz que o Supremo estava errando mesmo desde antes da emenda 45, que a interpretação era equivocada, porque tinha lá a regra da não competência da Justiça Federal para as causas de acidente de trabalho, mas da causa de acidente de trabalho contra a Previdência. Sim. E não entre empregado e empregador. Então, se fazia a interpretação equivocada. É uma passagem do julgamento em que o ministro Peluso fala: eu reconheço que vínhamos errando desde 2004. E Sepúlveda Pertence, que era o decano, resmunga desde 88. Né? Com essa posição jurídica, que desde lá já seria competência. Mas, enfim, a sua avaliação é que melhorou? A jurisdição prestada foi Eu acho que sim. mais positiva? Eu acho que, de um modo geral, se a gente olhar num plano da evolução do combate ao acidente do trabalho no Brasil, se tornou mais eficaz. Acho que, ao longo desses anos todos, as próprias empresas, quem está na justiça, como nós aqui há um bom tempo, a evolução que a gente vê a preocupação cada vez maior das empresas com a proteção
a prevenção a acidente de trabalho, a saúde do trabalhador. E, evidentemente, a gente não pode perder de vista que isso decorreu da Justiça do Trabalho, da atuação da Justiça do Trabalho, ou seja, da justiça efetiva. Porque o que se tinha ações de acidentárias na Justiça comum, tinha, mas muito processo parado, muito processo que não andava e as empresas não sentiam. Vem para a Justiça do Trabalho a própria agilidade do procedimento e eles começaram a verificar que não podia mais continuar, né? Como antes, porque agora está se fazendo presente a justiça, né? Sim. Então, eu acho que nós evoluímos muito nesse aspecto, né? Isso foi um grande ganho. No capítulo da greve também houve uma alteração, vieram as ações relativas à greve. Em geral, se pensa no interdito proibitório. A indenizatória também não vem aí? Eu digo, uma categoria faz greve e prejudica um particular ou a outra categoria. Há necessidade de uma indenização. Essa indenização não está na competência deste inciso? Para mim está. Para mim está. Aí vem uma interpretação que eu acho também que as pessoas não se perceberam. Pegue essa mesmo, vou pegar esses dois exemplos, da greve e do acidente. Sim. Nós temos lá no artigo 114, né, no inciso 1º, relação entre empregado e trabalhador, relação de trabalho, empregado e empregador. Greve decorre de empregado e empregador, a greve entre empregado e empregador. Então, a competência já estaria ali. Está no inciso 1. Sim. Mas tem outro inciso que diz lá a competência para apreciar as controvérsias decorrentes, como é a expressão que lá da greve. De greve. Olha, as ações decorrentes do exercício da greve. Do exercício de greve. As ações decorrentes do exercício de greve entre empregado e empregador está no inciso 1. Esse outro inciso não está repetindo o que está no 1. Sim. Ele está envolvendo outras ações. Quais são essas outras ações? Como o senhor falou aí. A ação de um terceiro prejudicado pela greve, por exemplo. Né? Claro. Então, é a mesma coisa da indenização do acidente de trabalho. Nós temos o inciso 1º, que nos traz a competência para o litígio entre empregado e empregador decorrente do acidente de trabalho. Mas tem um outro inciso que diz lá ações indenizatórias. Sim. Decorrente, inclusive, de acidente de trabalho, não é isso que tem? Sim, exatamente. Quais são essas outras? Aí que enquadra. Como é que a gente pode enquadrar? Quais são essas outras que a gente enquadra? Por exemplo, do parente do trabalhador morto. Sim. Então, quando a viúva, o viúvo, o filho vem reclamando uma indenização pela morte do seu pai, companheiro, esposo, cônjuge, e exige direito próprio, não está pedindo o direito do trabalhador falecido, o direito próprio, este é um direito que não decorre do contrato de trabalho. Mas do acidente de trabalho. O fundamento está nesse inciso. Mesmo raciocínio lógico que o senhor colocou aí da greve. Muito bem. Esses dois incisos envolvem outras ações que não a que envolve trabalhador com empregador. Na novidade destes dias, tem se discutido bastante o trabalho dos motoristas por aplicativos, motoristas e entregadores. Uma outra decisão ainda monocrática do Supremo desloca a competência da Justiça do Trabalho. Então, antes de pensar se há vínculo ou se não há vínculo, a alegação a defesa disse que era um contrato de parceria, então quem tem que analisar é a Justiça Comum. Qual é a sua posição sobre isso? É uma decisão processualmente acertada? Essa teoria começa com a dos trabalhadores públicos, né? Sim. O Supremo começou a revolucionar, na verdade aqui, são lições básicas do direito processual no Brasil e no mundo, de que você define a competência material a partir do alegado na inicial. A teoria da acessão. Óbvio. Se eu alego, eu peço declaração de relação de emprego, competência seria da Justiça do Trabalho. Se eu ingresso na Justiça, na vara de família, pedindo reconhecimento de uma união estável, a competência seria da vara da família, porque se trata ali de questão relacionada à família. Simples assim. Não é o fato do réu na ação de reconhecimento da união estável alegar de que não mantinha a relação de união estável com o autor que se desloca a competência. Sim. E ninguém diz isso. E nem o Supremo jamais dirá isso. Chega na Justiça do Trabalho, vai lá, revolucionando, e vai dizer, olha, essa teoria vale, mas não vale no Brasil, na Justiça do Trabalho. Somente. Nas ações contra o poder público. Então, o Supremo criou a lógica, a teoria é o seguinte, você define a competência pelo que for alegado na contestação. Então, eu alego que sou empregado,
eu vou para a Justiça do Trabalho. Agora, se o réu vier lá e disser que não é relação de emprego, então não é mais Justiça do Trabalho. Se nada falar, nada comprovar, fica na Justiça do Trabalho. Ou seja, você acaba definindo a competência a posteriori, a critério do réu, do que ele alegar, ou eventualmente comprovar. Se ele disser que é uma relação familiar, então vai para a Justiça de Família. A gente teria, outro dia, nós tivemos um caso desse aqui, coincidentemente, eu até brinquei com os colegas na hora, de que foi um caso desse, onde um empregador, né? E o empregador veio na sua defesa dizendo que não era empregado. Na verdade, foi um reclamante, um autor contra o réu demandado, e o demandado veio e alegou na sua contestação que, na realidade, eles era uma relação amorosa, que não era uma relação. Eu quase bem, vou mandar para a vara de família aqui para saber essa união estável aí, etc. Né? Aí isso se expandiu a partir desta lógica do trabalhador, começam a surgir essas manifestações de que em todos esses outros casos na área do direito privado, como do Uber e outros, etc., a Justiça do Trabalho não teria nem a competência para apreciar. Nem para dizer que não há vínculo. E que não há. E aí comete dois equívocos. Não só na definição da competência, como comete o equívoco de que qualquer juiz brasileiro tem competência para decidir qualquer matéria como questão incidental ou prejudicial. Acabou? Então, dando um exemplo bem claro, doutor Marcos, aqui vem uma ação acidentária. Imagine, morre um trabalhador. Aí vem ali uma companheira, ingressa com a ação na Justiça do Trabalho, pedindo indenização pela morte de seu companheiro. E vem a empresa e alega lá, olha, a autora não era companheira do falecido. Não tinha união estável entre eles. E ela não tem direito à indenização. O que é que o senhor tem que decidir como questão incidental? Matéria de família. Se era ou não era. Sim. Pronto. Vai fazer coisa julgada? Não. E o CPC é bem claro. Se você não tem competência para apreciar a questão prejudicial como questão de fundo, esta sua decisão prejudicial não fará coisa julgada. O que fará coisa julgada é a sua decisão de fundo. Se você ali, a indenização é devida, não é devida nesse exemplo. Então, a mesma coisa da situação do uberista e todos os outros. E eu peço relação de emprego. Aí não, mas a relação era de outro tipo. Eu vou decidir isso aqui incidentalmente. Não vai fazer coisa julgada, mas eu vou decidir para eu concluir. A questão de fundo é, existe ou não existe a relação jurídica de emprego? Pronto. No meio, eu tenho competência para tudo. Então, aqui é duplo erro. Duplo erro de teoria. E, inclusive, quando você diz que tem que ir para o outro, você nega ao juiz do trabalho a competência para decidir a questão prejudicial. Limita ainda mais a competência. Mais ainda. E o juiz do trabalho com a competência, qual deve ser a sua atitude, a sua ação politicamente? Para preservar essa competência? Sim. Olha, eu acho que, como juiz, a gente primeiro tem que procurar interpretar as normas e dar a fundamentação ali. Evidentemente que a gente tem que se curvar a um entendimento predominante nos tribunais, até em respeito à hierarquia constitucional, à definição, né? Então, basicamente, seria essa a posição do juiz do trabalho na defesa da competência da Justiça do Trabalho. Sendo bem claro, a gente tem que ter muito cuidado, doutor Marcos, não cair na parcialidade. Né? Lógico que a gente pode aqui fazer a sustentação, eu, como juiz, dou as minhas decisões, como professor, posso dar ali a interpretação que eu faço, evidentemente, mas a gente tem que tomar muito cuidado quando vai para o aspecto político, digamos assim, político, porque isso pode deixar transparecer uma certa parcialidade. E a gente não pode deixar de ter em mente de que nós vamos ser instados a julgar aquela questão. Então, evidentemente, lógico que a gente pode encaminhar propostas, a associação encaminhar proposta para ampliar a competência dos trabalhos, e isso está dentro do nosso foco de qualquer cidadão, político, etc. Né? Mas tomar cuidado para não ficar aquela coisa de que mostra que você está parcial. Que militando. Militando sobre uma competência, né? Quero porque quero, acho que deva ser assim e parte para uma luta política
comprometendo a imparcialidade. Pode comprometer a imparcialidade. O que é muito grave, né? Uma última questão, desembargador. Baseado no tema da terceirização, o Supremo tem dado seguidas decisões, algumas turmárias, outras monocráticas, assegurando o direito de contratação por outras formas que não a de emprego. O tema diz apenas que é lícito contratar sem ser emprego. Essa tendência, assim tem chamado os ministros quando decidem, a tendência da jurisprudência do Supremo, não está patrocinando a ideia de que a CLT é facultativa? Cada um escolhe como é que quer ser contratado. Se eu quero ser PJ, eu sou PJ. Se eu quero ser CLT, eu sou... Não obstante, eu presto serviço pessoal subordinado, remunerado, não eventual. Olha, a gente tem que olhar com bastante crítica essas decisões que têm vindo do Supremo nesse aspecto, porque ele, na realidade, eles estão negando os seus próprios precedentes, as suas próprias decisões vinculantes, porque em todas essas decisões, seja da terceirização, pejotização, salão de beleza, todas elas, eles sempre deixaram ressalvado que, evidentemente, diante da fraude, não prevalece a fraude. É óbvio, né? É óbvio, isso é questão bom senso do direito. Né? Você não pode nunca deixar prevalecer a mera formalidade, né? O que a gente diz o que é, em simulação ou em fraude. Mas, infelizmente, o Supremo tem recebido essas ações, as reclamações constitucionais, e está passando por cima disso tudo e aplicando, entendendo que sempre está se violando o seu precedente de admitir outras relações de trabalho que não seja só de emprego. E eu acho que ninguém discorda disso. Ninguém discorda que temos diversas hipóteses de relações de trabalho. Mas, evidentemente, não se pode admitir a fraude, seja em qualquer que seja a relação de trabalho, né? Eventualmente, né? Então, da mesma forma que possa existir uma fraude em um outro contrato que seria, na realidade, de emprego, como você pode também simular contrato de emprego e ser outra relação de trabalho com alguma finalidade, eventualmente, né? Simula um contrato de emprego para, eventualmente, obter alguma vantagem, etc. Né? Então, infelizmente, na realidade, o Supremo está atropelando suas próprias decisões. É verdade. E o que é pior, ele, no rejulgamento, nesses julgamentos dessas reclamações trabalhistas, reclamações constitucionais, que são quase trabalhistas. São quase trabalhistas, não faz a revisão. Ele faz a revisão do fato sem rever o fato. Porque chega a mencionar que os tribunais decidem com base no fato, ou decidiu isso assim, com base na prova, etc. E depois vai dizer que esse tribunal está desrespeitando. Ou seja, ele reforma a parte da prova sem fazer a revisão da prova. Muito bem. Muito obrigado, desembargador, pela sua disponibilidade. Viu? Este foi o Pode Chegar, o podcast da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, em mais um episódio. Até o próximo.